adolescente é impulsivo? Esse é o tema da live de hoje. Então eu vou contar um caso que não é um caso. É um caso que eu assisti num filme que me fez lembrar da live, então eu trouxe aqui, né? Eu não sou muito boa de séries, filmes, enfim, eu não sou muito boa de televisão, não. Então eu assisti uma série que chama Virgin River, que eu não sei se é nova, se é velha, enfim. Tem uma sériezinha lá, bonitinha, lá no Netflix, que eu tava assistindo. E aí, ali na cena, tem um rapazinho jovem, deve ter ali seus 15 anos, não sei. E ele trabalha num bar, como garçom. E o dono desse bar, não sei se vocês já assistiram, se alguém já assistiu, escreve aqui pra mim se essa série é velha ou nova, não sei. Tem um dono do bar, um rapaz lá bonitão ali da série, né, o ator principal. É um rapaz muito acolhedor, que se importa, que cuidador. Pronto, ele é um cuidador. Ele cuida de todo mundo. E cuida, inclusive, desse menino. É a forma de dizer, né? Não cuida de cuidá-lo em casa. Mas ele tem um cuidado com esse rapazinho. E aí, esse rapazinho começa a se relacionar com uma menina. E essa menina, nesse primeiro momento, não sei se vai continuar sendo, ela induz ele a fazer algumas coisas erradas. Então ele começa a faltar no trabalho, ele pega o carro escondido da avó e bate o carro, ele rouba uma bebida. E aí o dono do bar chega pra ele e fala assim, taranã, eu não sei o nome do rapazinho, rapazinho, depois que você começou a andar com essa garota, você vem tendo atitudes não muito maduras. E aí o rapazinho se ofende e vira pra ele e fala assim, e você também é muito maduro, né? Né? Tipo, você não tem moral nenhuma pra vir falar comigo, porque você faz isso, isso e aquilo. Aí ele expõe a vida do dono do bar, né? Então ele retruca ali na hora, de uma forma impulsiva. E o rapazinho, ele tem cara de muito bonzinho. Ele tem cara de ser um garoto centrado, um garoto obediente, um garoto correto. E a gente vê que ali naquele momento, ele foi impulsivo. E eu tenho certeza que se o filme focasse ali naquela situação, ele mostraria que no futuro ele se arrependeu. Eu acho, né? No meu mundo cor-de-rosa. Ele se arrependeria do que ele disse. Porque naquele momento ele se sentiu agredido e ele não conseguiu controlar a impulsividade dele. E ele retruca ali, né, pro dono do bar. Mas a gente sabe que ele respeita aquele dono do bar e ele gosta do dono do bar. Então, provavelmente, no futuro, ele vai falar, puxa, eu não deveria ter falado daquele jeito com ele. Ou até ele poderia pensar, eu nem sei por que eu fiz aquilo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma situação que às vezes acontece. E às vezes a gente vai falar, nossa, não acredito que meu filho fez isso. Mas realmente tem momentos que na adolescência a gente perde o controle. Eu vou contar uma minha daqui a pouquinho, vocês vão ver. Eu tenho 4 situações hoje para contar aqui para vocês. Mas vão contando, gente, vão contando aqui para mim situações de vocês. Se vocês forem lembrando com os meus exemplos, vão me contando. Eu passei por uma cena uma vez, eu era adolescente, meu pai tinha uma casa na praia. Solemar, se alguém conhecesse Solemar. Gente, Solemar foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi Solemar. Era uma casa numa rua sem saída,
Então a nossa rua acabava na praia. Todas as crianças e adolescentes, enfim, todo mundo brincava na rua, a gente ficava na rua o dia inteiro. Enfim, nós tínhamos vida, nós tínhamos qualidade de vida. E nós crescemos juntos, da infância até, enfim, ficamos velhos juntos, a rua, o pessoal da rua, vamos falar assim, né? E tinha um rapazinho na minha rua que era apaixonadinho por mim. E ele era apaixonadinho desde pequeno. E um dia nós estávamos no mar e eu não sei o que passou no coração desse menino. Ele estava a gente já era adolescente assim, ali nos 12 anos, sabe? Eu só sei que, de repente, eu não sei se ele passou por um conflito interno, ele olhou pra mim, não tinha acontecido nada, a gente estava ali no mar, de repente ele olhou pra mim, ele pegou a areia e jogou na minha cara. Eu assustei. Nunca mais esqueci aquilo. Não tinha acontecido nada, gente. A gente nem tava se falando, a gente só tava no mar. Então, hoje, né, de uma forma mais madura, né, entendendo mais sobre a adolescência, tendo estudado a adolescência, talvez tenha passado um conflito muito importante no coração dele ali naquele momento. E aí ele ficou com raiva de mim ali e ele extravasou aquela raiva, ele pegou a areia e jogou na minha cara. Aquilo foi um momento de impulsividade. Ele não aguentou aquele sentimento que passou no coração dele e ele foi lá e reagiu. É um mau rapaz? Não era um mau rapaz. Tava querendo me fazer mal? Não. Ele foi embora depois. Provavelmente deve ter ficado alguns dias sem olhar pra mim. Não lembro mais. Mas enfim, é um momento impulsivo que ele não controla e que faz parte, essa falta de controle do cérebro faz parte dessa idade. Outra situação. Vamos contando, gente. Vocês não estão me contando nenhum caos aqui. Vamos contando. Outra situação também. Também real, né? Digo, a primeira não foi real, a segunda foi real, a terceira também é real. Uma mãe virou para mim e falou assim: nossa, Soraya, eu assustei com o meu filho. O filho é adolescente, a filha também. Os dois têm uma ótima relação, os dois irmãos. E os amigos se conhecem, dos irmãos. Um dia a irmã começou a zombar do irmão. Eu vou contar pro seu amigo que aconteceu isso, isso e aquilo. A mãe me contando. E a menina brincou e falou assim: eu vou contar pro seu amigo X, pro seu amigo João, que aconteceu isso com você. E ela pegou o celular do irmão para fingir que ia contar lá pro amigo. Ela tava brincando. E a mãe falou assim: eu assustei com a reação do meu filho. Então diz que o filho ele levantou desnorteado, tomou o celular da mão dela e a empurrou. E ela falou: Soraya, eu assustei porque eles têm uma boa relação. E de repente ele foi para cima dela e tomou o celular da mão dela. Então, naquele momento, vamos entender ali, né, a questão. O que passou ali no coração daquele menino, né? Nesta fase, para eles, a coisa mais importante na adolescência são os amigos. E a irmã ousou, apesar de estar brincando, ele não entendeu que ela estava brincando, ousou interferir nessa amizade. E na hora que ele se sentiu invadido,
Ele não conseguiu ter o autocontrole. Ele pulou e pegou o celular na mão dela. Ele não conseguiu ter o discernimento de pensar, pô, minha irmã tá brincando, minha irmã, a gente se dá bem, ela não ia fazer isso comigo. Minha irmã é super boazinha. Ela realmente, acho eu, que não faria isso com ele. Então você vê que no momento de impulsividade ele não consegue nem raciocinar o que a irmã estava brincando. Então isso é impulsividade. Eles fazem coisas sem pensar. E quando vão ver, já foi. Vamos brincar? Quando foi ver, já acabou fundo. Tá? Vão me contando situações. Eu ainda tenho mais um caso. O menino ia bem na escola. Ia bem. Meu paciente. E aí ele estudou até agora o 9º ano, né? Até o 9º ano ele estudou numa escola mediana. No primeiro colegial, que é o primeiro fundamental, os pais mudaram ele para uma escola mais difícil. E aí aquele padrão de notas que ele costumava tirar na escola até então, caiu. E aí vieram as primeiras notas, as notas do primeiro bimestre, abaixo do que ele geralmente tira. A mãe foi conversar com ele. Só que vamos pensar, ele estava estressado porque mudou de escola. Tudo novo, amigos novos. Será que eu vou ser bem aceito? Será que vão gostar de mim? Aquelas várias questões que o adolescente passa. Aí ele entrou na escola e não tá conseguindo acompanhar os colegas. Puxa, eu tô ficando para trás, não tô dando conta, não sou bom, enfim. Outros vários conflitos. E aí ele tira notas vermelhas e de repente a mãe vem e a mãe foi de uma forma amigável. Ela não foi brava, segundo ela. Filho, o que tá acontecendo com as suas notas? Ela falou, Soraya, eu assustei. Eu até anotei aqui para vocês. Ela falou assim, ele falou para ela, você só me pressiona. Então vamos lembrar? Não. Ele ia muito bem na escola. Não existia essa pressão. Agora que ele mudou de escola, que ele começou a ir mal, que a mãe foi conversar com ele. Então diz que ele virou e falou assim, você só me pressiona. Nunca confia em mim. Sempre acha que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, ele se sentiu julgado pela mãe. Ele se sentiu pressionado pela mãe. E aí, de forma impulsiva, ele reagiu. E que talvez na hora que ele se centrar, respirar, ele pode voltar para a mãe e falar assim, mãe, desculpa por isso. E aí que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então eu trouxe algumas situações aqui de impulsividade.